Assim. Então, meus irmãos, a nossa palestrinha espírita hoje, nós vamos falar, então, sobre Leon Denis, seu pensamento, vida e obra. É uma apresentação resumida, porque se formos falar em detalhes de Leon Denis, nós ficaríamos aqui por muito tempo. Mas existe sempre muito material para que se possa acessar a vida, né, o pensamento, e, através de seus livros, acessar a sua obra. Então, aí Leon Denis tem essa imagem que mostra, né, a figura dele, e assim, se nós olharmos, ele até tem uma certa semelhança com o Allan Kardec, né? Em diversas obras de Leon Denis, sempre aparece esse símbolozinho, esse cachinho de uva, né? E isso tem uma mensagem aí, tá? Que nós vamos ver depois, lá no final, ok? Então, a bibliografia eu consegui buscar num trabalho da equipe de conteúdo espírita, que é uma equipe que faz diversos trabalhos. Eu já acessei alguns deles e achei que eu poderia trazer isso aqui para vocês. E a frase de hoje, ela diz assim, olha, ter acesso a novos pontos de vista sobre o espiritismo nos auxilia a compreender a magnitude da missão que viemos cumprir. Então, através do conhecimento do Espiritismo, e quanto mais estudamos e precisamos estudar muito, nós vamos tendo uma ideia melhor, tá? Do quão grande é essa missão que nós viemos cumprir, tá? Que é uma missão de evolução, uma missão de alcançar a felicidade do plano espiritual. E eu quis trazer daqui também, eu selecionei dois vídeos que vão ficar aí registrados, e se vocês quiserem e tiverem tempo para acessar, vai lá para o YouTube e tem uma dissertação também bastante interessante sobre Leon Denis. Então eu quis colocar aí para que todos pudessem ter acesso, caso tenham a possibilidade de ver. E a biografia, né, do Leon Denis? Ele foi um importante pensador e médium espírita, conhecido como o apóstolo do espiritismo, devido à sua dedicação à divulgação e consolidação da doutrina espírita após a morte de Allan Kardec. Então, ele é meio que contemporâneo, né, com Allan Kardec, mas Allan Kardec partiu um pouco antes, né? E ele continuou, né, com o trabalho da difusão, a divulgação, né, e a consolidação da doutrina espírita. Ele era pesquisador e escritor e médium, e contribuiu profundamente com a propagação, né, da doutrina do espiritismo. E onde nasceu Leon Denis? O médium, ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, numa cidade chamada Folgue, não sei se é assim que se pronuncia, mas fica na França. Trata-se de uma aldeia que fica na região de Lorena, nordeste da França. Ele teve uma infância humilde e, desde cedo, ele precisou se dedicar aos trabalhos manuais e outros encargos da família, a fim de poder auxiliar nas finanças. Pensamento, né, e vida, resumidamente. Denis começou a estudar o espiritismo aos 18 anos, né? Após ele ter lido O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E ele se destacou por suas palestras
e escritos que defendiam a sobrevivência da alma e as suas implicações éticas nas relações humanas. Então, ele começou a se destacar muito com as palestras e os escritos, né? Autor de obras esclarecedoras e edificantes, e isso é um fato, né, que nós podemos verificar lendo os livros de Leon Denis, teve uma atuação expressiva para a continuação da obra iniciada por Allan Kardec, né, na difusão da doutrina espírita. Neste relato que nós estamos agora fazendo, nós vamos contar um pouquinho da história de Leon Denis. Aliás, já estamos contando, né? Considerando o poeta do Espiritismo, bem como sua relação com o codificador do Espiritismo, Allan Kardec. Então, livros de Leon Denis, tá? Suas principais obras. O médium elaborou 16 obras fundamentais para a compreensão da vida sob a ótica espírita. São elas: Cristianismo e Espiritismo, foi pela Federação Espírita Brasileira. Depois da Morte, também. Espíritos e Médiuns, tá? Tem essa sigla aí que eu não consegui saber, né? Se é a editora, eu acredito que seja a editora, na qual ele pôde fazer ou editar esse livro. Espíritos e Médiuns. Joana d'Arc, médium, também pela Federação Espírita. No Invisível, também pela Federação Espírita. O Além e a Sobrevivência do Ser, né? Também pela Federação Espírita. Olha quantas obras. O Espiritismo e o Clero Católico, né? Fazendo a relação, né? Da doutrina espírita e o que o clero católico, que se opunha veementemente, né? Tinha vários embates aí, e ele escreveu uma obra sobre isso. O Espiritismo na arte, La Chatre, eu acho que é assim que se pronuncia. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. O Grande Enigma, pela Federação Espírita Brasileira. O Mundo Invisível e a Guerra, porque ele viveu na época da Guerra Mundial, né? O Porquê da Vida, o Problema do Ser, do Destino e da Dor. A nossa colega Marta sempre cita, dentre outros, esse livro do Leon Denis. O Progresso, Socialismo e Espiritismo. Foi uma publicação extensa que ele fez no jornal O Clarim, que isso acabou sendo copiado em diversos locais do mundo. Ele criando essa relação, né, do socialismo e o espiritismo. O espiritismo e as forças radiantes. Então, esses livros abordam temas como a vida após a morte, a natureza da alma e a relação entre o espiritismo e outras religiões. Então é muito interessante de acessar essas obras de Leon Denis. E as contribuições? Foram inúmeras, muitas, mas aqui está bem sintetizado. Então, Denis foi um dos principais continuadores do trabalho de Kardec, ao lado de Gabriel Delany e Camille Flammarion, que são exponentes muito fortes na difusão, no desmembramento, no entendimento da doutrina espírita. Ele participou de diversos congressos espíritas internacionais
e manteve uma estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira. E ele foi nomeado presidente honorário da instituição, da Federação Espírita Brasileira, em 1901. Olha, tal era a abrangência, né, do trabalho que Leon Diniz fazia. Leon Diniz, qual a sua relação, então, com Allan Kardec? Leon Diniz, ele reencarnou na França, né? Como nós dizemos, ele nasceu em Foug lá, com uma missão de trabalhar em nome da doutrina espírita. Aos 18 anos, como eu já citei, escondido de sua mãe, começou os seus estudos por meio da leitura da obra, como já citado, o Livro dos Espíritos, né? E a sua mãe encontrou o livro. Ela fez a leitura e também se tornou espírita. Olha que interessante, né? Ele encontrou, ele leu, começou a ler escondido, né? E sua mãe descobriu, encontrou o livro, leu e também se tornou espírita. O próprio Denis disse, nele, o Livro dos Espíritos, encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Olha, essa citação dele realmente remete ao fato de que ele mergulhou realmente na compreensão, nos estudos, né, da doutrina espírita. Leon Diniz era médium, vidente e escrevente, e de intuição também. Então, era bem completo, autor de obras, como já vimos, cujo valor doutrinário é inestimável. Ele viveu grandes desafios, uma vez que a sociedade daquela época ainda nutria preconceitos acerca do espiritismo, né? A Igreja Católica, então, né, era uma opositora feroz, na época, contra o espiritismo. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o médium ficou bastante abalado ao ver o sofrimento de seus amigos. Ele começou a padecer de cegueira parcial. Seus amigos e orientadores espirituais o mantinham informado acerca dos acontecimentos, tanto em relação ao campo visual, né, que ele estava com já dificuldades, tá, quanto com relação ao campo oculto, ao campo espiritual, né? E após a guerra, ele aprendeu a escrever em braille para poder continuar com os seus escritos, enquanto era totalmente acometido pela cegueira. Tá? Então, a cegueira de Leon Diniz, ela foi se agravando, agravando até um momento que ele já não enxergava mais. Mas ele se esforçou e aprendeu a escrever em braille para continuar com seus escritos, difundindo a doutrina, a filosofia espírita. A vida de Leon Diniz. É tudo isso que nós estamos falando, né? Então, Leon Diniz, ele passou por sua missão no plano terreno com imensa coragem e determinação, tá? Ele tinha um propósito firme, tá? Uma personalidade inflexível com relação àquilo que ele acreditava, aquilo que ele tinha fé, aquilo que ele tinha a certeza que seria um forte apoio para a salvação do mundo, né?
Seus companheiros invisíveis o ajudaram o tempo todo, colocando-se ao seu lado para inspirar na sua missão. A primeira manifestação espírita que Leon Denis vivenciou foi em 2 de novembro de 1882. Foi a primeira manifestação que ele vivenciou. E aí, o espírito Jerônimo de Praga, seu amigo e guia espiritual, disse-lhe: Vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar. Olha, esse era o guia espiritual de Leon Denis, né? Que se chamava Jerônimo de Praga. O médium questionou se sua condição de saúde o possibilitaria dar seguimento no trabalho, e o espírito o orientou a ter coragem. Em 1884, começou a fazer palestras com o intuito de difundir as ideias do Espiritismo. E após o seu desencarne, uma de suas obras, intitulada Depois da Morte, ganhou bastante visibilidade e esgotou-se rapidamente em decorrência do despertar de grande interesse da sociedade pelo assunto. Tratava-se, então, ele, de um autodidata competente e desenvolveu a sua sabedoria por meio de seu próprio esforço, buscando instruções e se abstendo de diversões próprias da juventude dele. Então, ele foi dedicado, muito dedicado. E aí, Leon Denis e Kardec. Leon Denis e Kardec são amplamente confundidos por quem não conhece profundamente as suas histórias. Perguntam: Allan Kardec e Leon Denis são a mesma pessoa? Para compreender o que fez com que ambos fossem confundidos, é necessário estar ciente de qual era o nome de batismo de Allan Kardec. Nós que estudamos aí a doutrina espírita, a gente já sabe, né? Mas eu quis colocar aqui como reforço. Então, o codificador, Kardec, se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Tá? A similaridade entre os nomes fez com que, posteriormente, muitos acreditarem que Leon Denis pudesse ser a reencarnação de Allan Kardec. Isso bem posteriormente, né? Porque Leon Denis, Leon Denisard, né? Embora não sejam o mesmo espírito, trata-se de almas que têm forte conexão, uma vez que compartilham o mesmo objetivo. E a propagação do espiritismo, né? O objetivo que era a propagação do espiritismo. Eles se encontraram apenas 3 vezes para discutir assuntos doutrinários. Logo, Denis não podia ser a reencarnação de Kardec. Se eles se encontraram fisicamente, né? Faltou essa palavra aí, por 3 vezes. E quem foi, então, o sucessor de Kardec? As mensagens de Leon Denis não se assemelham às ideias de Kardec somente pelo fato de tratar-se da doutrina espírita. Elas seguem a mesma fundamentação e visão de Kardec. Então, eles tinham uma afinidade doutrinária muito apurada. Leon teve um papel fundamental, uma vez que se tornou o sucessor de Kardec, responsável por manter a lógica nas obras do codificador. Consequentemente, isso possibilitou maior difusão da doutrina e clareza acerca dos assuntos do além-túmulo. Então, eu trouxe aqui para vocês
5 frases de Leon Denis. Tem mais, mas essas são bem marcantes. Para que seja mais fácil compreender a sabedoria, então, de Leon Denis, veja a seguir algumas de suas frases mais marcantes. Então, ele diz: o objetivo essencial da arte, já dissemos, é a busca e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a busca de Deus, uma vez que Deus é a fonte primeira e a realização da beleza física e moral. Essa é uma frase de Leon Denis. Outra, na terra e através do pensamento, escrito ou oral, que se comunica a fé e que se instruem os homens. No espaço, porém, dizem-nos nossos guias, a música é a expressão sublime do pensamento divino. Olha que interessante. Outra, com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, a injustiça no mundo, se não se começar a vencê-la em cada ser em particular? Então, tem que conhecer, tem que começar em nós, né? Para se poder vencer o mal geral. Outra, os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és, para sempre, cidadão do universo. Né? Olha, quando se diz, né? Quando se fala que o Deus tem as diversas moradas no universo, aí Leon Denis, com essa frase, ele está asseverando, né, que tu és para sempre cidadão do universo. Outra, o homem é o obreiro de sua libertação. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de obrigar a sair da indiferença e utilizar as suas forças latentes. Um Quer dizer, minuto, Jorge, um minutinho. obrigado, Marta. Então, veja bem, olha isso aí, essa frase, ela reforça aquilo, né? Que nós temos que trabalhar a nossa evolução. Tá? Então, repetindo, o homem é o obreiro de sua libertação. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de obrigar a sair da indiferença, da mesmice, né? E utilizar as suas forças latentes. E aí entra aqui reencarnações de Leon Denis. Agora só um pouquinho sobre as reencarnações de Leon Denis. Então, o médium, ele se recordava de 3 de suas encarnações pregressas na região da Gália. Teve como protetor o espírito que se denominou Sorella. Tá? Tempos depois, revelou-se que se tratava de Joana d'Arc. E Jerônimo de Praga foi um de seus guias espirituais. Em que ano morreu, então, Leon Denis? No dia 12 de abril de 1927, o médium ele apresentou um ataque de pneumonia e isso lhe causou dificuldades respiratórias. Embora a sensação fosse de que a vida o estava abandonando, o estado de lucidez de Leon era perfeito.
Com muita dificuldade, ele dirigiu suas últimas palavras à sua empregada, que se chamava Georgette, que foram, olha, as últimas palavras de Leon Denis encarnado. É preciso terminar, resumir e concluir. Frase que fazia referência ao prefácio na nova edição biográfica de Allan Kardec. É preciso terminar, resumir e concluir, tá? Prefácio de uma nova edição biográfica da vida de Allan Kardec. Seu desencarne, então, se deu às 21 horas da mesma data, e as cerimônias foram realizadas no dia 16 de abril. Finalizando, como vimos, Leon Denis foi um médium que fez obras incríveis. Sua relação com Allan Kardec se dá pela parceria e compromisso na continuidade do trabalho em nome da doutrina espírita, reforçando aquilo que nós já dissemos. A sua história, então, ela é bastante inspiradora e explicita o verdadeiro valor de se dedicar a fim de difundir e alcançar a evolução espiritual. Por isso, é fundamental que a nossa postura seja de estudo e prática das leis de Deus, possibilitando maior clareza e tranquilidade para os momentos de provação, como ensina o nosso Evangelho. Disciplina e persistência são características de Leon e devem estar presentes na vida de todo espírito que almeja a sua libertação. E aí eu repito aí uma foto dele. E aí esse cacho de uva que sempre aparece em obras de Leon Denis, né? E aqui uma pequena explicação. A videira é o símbolo verdadeiro dos novos começos. Assim, indica que o futuro será marcado pela oportunidade de crescer e de chegar aonde se quer. Caso exista força da sua parte, tudo caminhará de modo positivo, após ver uma videira. Ademais, o significado espiritual ainda engloba, né, a felicidade e a paz de espírito. Era a relação que Leon Denis fazia com relação à videira. E se nós formos um pouco mais a fundo, nós sabemos, né, que Jesus, em seus ensinamentos, cita a videira, né, como sendo algo ou uma planta que demonstra, né, que ela fica hibernada, ela seca, ela se prepara, tá? Ela vem, floresce novamente e dá frutos tão bons e tão importantes. Então, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus, e que nós possamos sempre colher bons frutos, como Leon Denis nos ensina, como Leon Denis fez, como Kardec fez e como Jesus nos demonstrou e nos demonstra através do seu Evangelho. Boa noite a todos e muito obrigado.